e vamos aqui, eu e o professor Luiz Carlos, comentar algumas questões acerca do nosso vestibular, iniciando uma questãozinha sobre eletrodinâmica, tá certo? Vamos lá. Acompanhe aí, gente, por favor, no vídeo. Bom, a questão começa dizendo o seguinte: Nara liga um voltímetro primeiro a uma pilha nova e em seguida a uma pilha usada. Ambas as pilhas são de 9 volts e um determinado voltímetro indica igualmente 9 volts para as duas. Ok? Considerando essas informações, letra A. Explique por que o voltímetro indica 9 volts, tanto para a pilha nova quanto para a pilha usada. E aí, vestibulando, qual é a explicação para isso? Hein? Você tem aí o seguinte, você tem uma pilha nova, acompanhe no vídeo, tá? Onde essa pilha nova e a pilha usada, todas as duas, estão fora de um circuito elétrico. Elas estão em separado, tá certo? E nós vamos pegar 2 voltímetros e vamos inserir nos polos positivo e negativo dessas pilhas. E observem que tanto a pilha nova quanto a pilha usada indicam a mesma tensão. Agora, qual é a explicação para isso? Acompanhe. Quando o voltímetro é inserido em cada uma das pilhas, estas, por sua vez, estão fora de um circuito elétrico. Portanto, de acordo com a equação de um gerador, quando não há corrente elétrica percorrendo esse gerador, a medida da diferença de potencial entre seus terminais é igual à força eletromotriz do gerador. Então, acompanhe aí. Olha a equação do gerador. Diferença de potencial é igual a eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Gente, as duas pilhas estão colocadas fora do circuito, não tem corrente elétrica fluindo por essas pilhas. Por que não tem, professor? O voltímetro, presta atenção, num voltímetro a resistência interna dele tem que ser como? Altíssima. Ele não pode interferir no circuito, tá certo? Então, em virtude disso, consideraremos que a corrente que circula pelas pilhas é zero. Então, observe aí na equação que a corrente sendo zero, nós vamos ter o quê? Que a diferença de potencial fornecida pela pilha é igual à sua eletromotriz. Portanto, não importa se a pilha é nova ou usada, a força eletromotriz é sempre a mesma. Ok? Professor Luiz Carlos, comentar alguma coisa? Ok, vestibulando. Lembrando aí a parte de diferença de potencial. Por exemplo, na nossa residência, já é uma aula de eletricidade prática, sempre vem geralmente 2 fios. Um com 0 volts ligado à terra e o outro com 220 volts. Então, na nossa tomada, se ela está lá aberta, não tem lá nada ligado na tomada, ali não existe corrente elétrica. A corrente elétrica só vai existir na hora que eu coloco um equipamento, na hora que eu ligo um equipamento da tomada, tá certo? E aí ele passa a consumir uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica só vai existir exatamente pelos fios possuir uma diferença potencial, um sendo 0 volts e o outro 220 volts, ok? Então só existe a corrente elétrica quando há diferença de potencial elétrico. Por exemplo, se na sua sala de aula colocar uma placa metálica, ligar um fio de 220 volts e ela ficar toda em 220 volts, você vai andar normalmente na placa e não vai perceber a diferença. Tá? Essa placa metálica isolada e alimentada em 220 volts. Porque um pé vai estar a 220 volts e o outro também vai estar a 220 volts. Então não vai haver diferença de potencial. Então não existe corrente elétrica. E quem vai trazer transtorno ou choque elétrico é exatamente, ou até mesmo ser fatal, um choque levar a pessoa à morte, é exatamente a diferença potencial. Agora, se você for sair da sala de aula, o pé está a 220 volts e lá fora está a 0, aí vai circular uma corrente elétrica porque há uma diferença de potencial elétrico. E só lembrando também, aqui no Nordeste, nós usamos muito 220 volts. Da Bahia para o Sudeste, usa muito 110 volts. Lembre-se que o mesmo chuveiro elétrico aqui em Natal, com a mesma potência ligado lá em São Paulo, lá vai circular uma corrente maior. A tensão é menor, 110 volts, em consequência, para dar a mesma potência e esquentar a água do mesmo jeito, o chuveiro lá requer uma corrente maior. Por isso que na parte de instalação elétrica em prédios em São Paulo, pela tensão ser menor, 110 volts, e exigir então uma corrente maior, o custo é mais caro da obra, porque ele vai ter que colocar um fio para suportar uma corrente maior. Se botar um fio muito fino, vai esquentar. Por isso que a parte elétrica fica mais cara, o custo lá em São Paulo, no Rio de Janeiro,
cedo do que aqui em Nordeste. Professor, vamos para a segunda questão. Vamos lá, Luiz Carlos, acompanhando aí, gente. Bom, vamos lá para o nosso vídeo novamente, tá? Continuando a mesma questão. Continuando sua experiência, Nara liga cada uma dessas pilhas a uma lâmpada de baixa resistência elétrica, especificada para 9 volts. Então, ela observa que a lâmpada, quando ligada à pilha nova, acende normalmente, mas quando ligada à pilha usada, acende com um brilho muito menor. B. Explique por que a lâmpada acende normalmente ao ser ligada à pilha nova e com brilho menor ao ser ligada à pilha usada. Então, gente, acompanha aqui. Alguns professores explicam a parte de diferença de potencial, mostrando ao aluno que o que faz o brilho ser mais forte ou menos intenso é o fato da diferença de potencial a que aquela lâmpada está submetida. Mas observe o seguinte, qual é o fato que mostra que na pilha usada a lâmpada brilha com menos intensidade do que na pilha nova? Se na letra A nós respondemos que era a mesma diferença de potencial. Se são os mesmos 9 volts, por que na pilha usada o brilho é menor? Qual é a explicação para isso? A explicação está, gente, no fator resistência interna da pilha. O que acontece? Você compra uma pilha nova, tá lá, a pilha acabou de tirar da caixa, diferença potencial 9 volts, resistência interna baixa, produz um brilho. Olha, observe a corrente elevada aí passando pela pilha, pela lâmpada, né, ocasionando um brilho elevado. Então, com o passar do tempo, você vai usando essa pilha, correntes vão passando por essa pilha e ocorre um desgaste interno. Esse desgaste interno ocasiona um aumento na resistência interna da pilha. Portanto, observe aí no seu vídeo. Quando ligamos uma lâmpada a cada uma das pilhas, tanto a nova quanto a usada, estão inseridas agora no circuito elétrico. Dessa forma, uma corrente elétrica atravessa cada uma delas, havendo então uma certa dissipação devido à resistência interna das pilhas. Como vimos anteriormente, a força eletromotriz de cada uma delas é a mesma. Então, gente, como é que você vai redigir uma resposta para essa letra B? Você vai em cima de quê? Da diferença de resistência interna da pilha nova para a pilha usada. O que é que se faz quando tem uma pilha usada, professor Luiz Carlos? Que normalmente o pessoal faz quando se tem uma pilha usada, tá certo? Que quer aumentar o tempo de uso dessa pilha. Se coloca onde essa pilha? No congelador. E aí, qual é a explicação para você colocar uma pilha usada no congelador e você ter uma sobrevida para essa pilha? A explicação está no fato de que, quando a temperatura diminui, a temperatura interna da pilha diminui, você tem o quê? Você tem um processo químico, né, que vai aparecer dentro dessa pilha, que vai fazer com que a resistência interna dessa pilha diminua. Logo, se a resistência interna vai diminuir, o que acontece com a corrente que atravessa o circuito? Vai aumentar, né? De acordo com a equação do gerador, você vai perceber isso, tá? Então, quanto maior a resistência interna da pilha, menor vai ser a corrente que atravessa o circuito, ocasionando um menor brilho para a lâmpada. Então, se você for observar, a questão tem que ser resolvida em cima disso, gente. Pilha nova e pilha usada possuem a mesma diferença de potencial, tá? Mas, em termos de resistência interna, a pilha usada tem uma resistência interna maior devido ao uso, devido ao fluxo, a passagem da corrente elétrica por essa pilha, ocasionando um aumento nessa resistência. Tudo bem? Ok?